Então hoje a gente vai acompanhar aqui uma entrevista do Alberto de Lisola com o seu doutor advogado Túlio Viana, tá? Então, Albertinho de Lisola, que é psicólogo, né? E também campeão de memória, uns negócios assim. E o Túlio Viana, que é um membro da Sociedade Brasileira de Alto QI e doutor aí em Direito, né? Negócio de lei aí, né? E a gente vai acompanhar eles falando sobre uma temática que os homens têm trazido nessa comunidade masculina que nós encontramos, né? E que eu acho que, gente, é importante a gente falar sobre isso, tá? Não, a gente tem que tirar essa coisa de que, assim, quem fala sobre isso é Red Pill. Não existe assunto de Red Pill, tá? Existe abordagem de Red Pill, certo? E agora eu vou trazer, então, para vocês esse debate do Alberto de Lisola com o Túlio Viana para a gente ver o que eles estão falando sobre o tema. O grande problema é a gente tem que aceitar que o direito é algo falível, o direito é algo humano. O direito é feito por pessoas que são falíveis, têm suas limitações. Então não dá para a gente querer um sistema que puna 100% dos culpados e que absolva 100% dos inocentes. O direito é falível. Não dá para a gente querer um sistema jurídico que puna 100% dos culpados e absolva 100% dos inocentes. Ou seja, essa condicional, juntar essas duas propostas, não tem como dar certo. Por quê? Porque existe toda uma falibilidade em torno das leis, em torno do processo legal. Então, assim, como não tenho nenhuma prova, eu assumo que é verdadeiro. Não dá. Por quê? Porque as provas, elas são produzidas de forma aleatória, quer dizer assim, a gente não tem como ter 100% de certeza, e se não tem como ter 100% de certeza, a gente não tem como tomar uma posição 100% correta, né? A gente começa a perceber que o sistema jurídico, pela sua imperfectibilidade natural, intrínseca ao sistema jurídico, porque é humano, nos coloca diante do dilema de ter que escolher entre dois modelos de punição. E o Túlio vai falar sobre isso, então eu quero deixar com vocês a própria fala dele. Esse sistema simplesmente não existe. Ele é utopia. Tá? Isso é desejo, isso não existe na vida real. O que se faz, basicamente, é escolher se a gente quer um sistema que erre para condenar inocentes ou que erre para absolver culpados. O que se faz é escolher entre dois modelos. Um sistema que vai errar para condenar inocentes e um sistema que vai errar para absolver culpados. Não dá para eu escolher um sistema onde eu não vou condenar inocentes e vou condenar todos os culpados. Esse sistema não existe, é utopia. Eu tenho que fazer uma escolha. O que eu acho que é mais aceitável? A condenação de inocentes. Então tem umas pessoas que não cometeram crimes, mas assim, como eu quero punir todo mundo que cometeu, eu vou aceitar punir os inocentes. Não tem problema, pode punir os inocentes. Mas isso me garante que eu vou punir os culpados. O que também não é verdade. Do outro lado, eu tenho uma outra posição, que é: eu quero punir os culpados, mas como eu não tenho certeza se esse cara é culpado ou não, pode ser que esse cara seja inocente. Então, se eu não tenho a certeza da culpa, eu prefiro evitar condená-lo e evitar, assim, estar condenando inocente, do que condenar um cara culpado sem ter certeza que ele é culpado. Porque, veja, voltando ao Platão, né? Nossa, hoje eu estou citando Platão. Platão fala que o conhecimento é uma crença verdadeira provada. Veja, se você não pode provar, a sua crença é verdadeira, mas você não pode provar. Então, assim, eu sei que o cara é culpado. Assim, eu acredito que o cara é culpado. E ele é culpado. Eu acredito que ele é culpado, mas como eu não consigo estabelecer o nexo entre eu acreditar que ele é culpado e provar que ele é culpado, isso não é um conhecimento, isso é só uma crença. E aí a gente está baseando o direito em crença. Eu estou baseando decisões judiciais em crença. Eu acredito que ele é culpado. Por quê? Não temos provas, apenas convicções. Não é verdade?
Então, assim, você que é mulher, feminista, de esquerda, e tá aqui assistindo esse vídeo, parabéns, né? Primeiramente, porque imagino que deve ser muito difícil ouvir um homem falar, um homem heterossexual, branco, né? A gente é a escória, né? Então, a gente, imagina, você tá ouvindo um homem branco falar. E segundo, que eu pareço, provavelmente para você, eu devo parecer um red pill, né? Eu sei que isso também é absolutamente falso, mas essa deve ser a sua percepção sobre mim e eu acho normal, faz parte do zeitgeist, faz parte do espírito do tempo, não importa o quão progressista eu seja. Você está concordando com o Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol que disse que não temos provas, temos convicções. Então, tipo, você está dizendo que na ausência de provas e na presença de convicções de que existe um culpado, a gente pune, ok? O nome disso é punitivismo jurídico, tá? E isso é a postura que a direita geralmente apoia sobre todo o resto do ordenamento jurídico. Na dúvida nós prende, porque é assim que funciona, né? Essa é a lógica, é uma lógica burra e não funciona, na verdade não funciona, né? Então, mas eu vou falar sobre isso ao longo desse vídeo. Vamos continuar ouvindo o doutor Túlio Viana. A única escolha possível é essa. A gente tem que escolher. Uma hora a gente vai errar. O juiz erra, o Ministério Público erra, a polícia erra, todo mundo erra. Mas a questão é, na hora que nós formos errar... Todo mundo erra. A polícia erra, o juiz erra, mas como eu falei, não é só o erro humano. Existe também uma imprecisão, né? Na forma como na forma como as informações nos chegam. E aí ele fala que o juiz erra, todo mundo erra e a gente não pode ter certeza. Mas em alguns casos dá para ter certeza. E é nesses casos que a gente pune. Mas vamos continuar ouvindo o doutor. A gente prefere absolver um culpado ou condenar um inocente. Hoje a escolha nos crimes contra mulheres é preferível condenar o inocente do que absolver um culpado. Isso é absurdo. Eu falo isso com absoluta tranquilidade. Hoje nos crimes contra mulheres é preferível condenar um inocente do que absolver um culpado. Quem é Red Pill que está falando isso? É o Junior Masters? É o Bruno Gílio? É o Calvo do Campari? Não, é o doutor Túlio Viana. É um sujeito que não tem, né? Não tem nenhuma reflexão sobre VSM, não sei o que, homem de alto valor, mulher de alto valor, não sei o que lá, e carrossel, nada. Nenhuma reflexão sobre nada disso. É só um cara do direito falando que, bom, segundo a teoria, né, que está por trás do que orienta o processo penal nesse momento, o direito tem tomado como posição básica que nos casos de violência contra a mulher ou de crimes contra a mulher, a gente prefere condenar inocente. Na dúvida, a gente condena. É isso. Então, assim, eu acredito que o sujeito é culpado. Não tenho provas, mas tenho convicções. Na dúvida, eu vou condenar. Por quê? Porque vai que é culpado e eu não estou condenando. Mas vai que é inocente. Mas se ele é inocente, foda-se. Se ele é inocente, foda-se. Essa é a lógica que está por trás. Se ele é inocente, não ligo. Eu não tô me importando se ele é inocente. Porque eu acho que é mais importante a gente passar uma mensagem, essa é a lógica do discurso, a gente passar uma mensagem para a sociedade que isso aqui é muito sério e que ninguém vai ficar impune se cometer um crime desse tipo. Ou seja, realmente é um crime diferente que mexe com a nossa sensibilidade, certo? Nós não queremos que esse crime aconteça, como vários crimes desse tipo que tem ligação com o aspecto sexual. Nós não queremos que esses crimes aconteçam, isso nos causa um incômodo, digamos, visceral, né? Um incômodo de insuportabilidade de ouvir um troço desse, de que pensar que um troço desse aconteceu. Então a gente quer a todo custo que o cara seja punido, né? E aí, veja só, esse tipo de lógica em que eu quero um tribunal de exceção, eu quero um tribunal
de alto rigor, né? E que faça uma condenação exemplar, ou seja, para mostrar para todo mundo, não interessa se é verdade ou não, é exemplar, é para todo mundo aprender pedagogicamente que isso aqui vai ser condenado com o máximo rigor. Essa lógica é uma lógica que aparece na sociedade em vários momentos. E tem um autor que eu gosto muito que estuda isso, que é o René Girard, né? Que é o mecanismo do bode expiatório. Isso acontece, isso depois você vai alimentando isso aí, vira uma histeria, e depois vem a direita, compra isso, ok? A direita política, e vai implantar um governo autoritário com base numa cruzada contra esse crime, seja lá qual for o crime, qualquer crime. Você imagine um crime que a sociedade decidiu que é absolutamente insuportável e repugnante. Os autoritários vão comprar esse crime como sendo a nossa causa. Essa é a nossa causa. Quem se opõe a nós defende isso. Quem se opõe a mim é porque está defendendo esse crime hediondo que eu quero combater a todo custo. Vocês não viram isso acontecer no Brasil, gente? Quem não viu isso acontecer no Brasil? Certo? Então a gente vai continuar ouvindo o Túlio Viana. Hoje a escolha é esta, tá? Agora, se essa escolha é boa ou ruim, não é uma questão técnica, é uma questão política. Eu acho essa uma péssima escolha. Eu acho que a gente tem que aceitar o fato de que alguns culpados serão absolvidos por falta de provas. Se essa questão é boa ou ruim, não é uma questão técnica. Ou seja, isso não está em discussão do ponto de vista teórico. Não tem uma posição boa que defende que o punitivismo é uma política coerente. No fundo, se trata de uma posição política, no mau sentido, ou seja, de uma escolha populista, de uma escolha que é usada a partir de uma ideologia, que é usada a partir de um projeto de poder, que vai usar isso para pressionar as pessoas e etc. E não uma escolha técnica. Quais são as consequências? Agora vamos para a questão mais técnica mesmo, né? Por que não existe defesa a sério do punitivismo? É porque o punitivismo não produz o resultado que ele pretende produzir, que é aquela ideia, né, do direitista que acha que quanto mais hardcore for uma punição, mais você vai dissuadir, né, as pessoas de praticarem aquele crime. Então, assim, as punições hardcore, elas não dissuadem o crime. O que dissuade o crime é a certeza da punição, por mais leve que seja. Quem fala isso, inclusive, é um sujeito chamado Cesare Beccaria, que é um dos pais do direito moderno, né? É o cara que ele vai falar assim, olha, e o Cesare Beccaria fala explicitamente, é preferível deixar de punir 10 culpados do que punir um único inocente. Por quê? Porque no momento que eu crio uma lei que, para punir o máximo de pessoas possíveis, eu permito que se puna inocentes, eu tiro do comportamento social, porque a lei ela é um incentivo social para que as pessoas ajam de um jeito e não ajam de outra forma. Então eu tiro desse incentivo social o incentivo para agir certo. Porque quando a lei é garantista, que é o oposto do punitivismo, então a lei é garantista, o que ela garante? Ela garante que se você não fizer nada de errado, nada de ruim vai acontecer com você. Então, assim, eu só sei o seguinte: se eu não cometer crime, se eu não fizer nada de mal para as pessoas, eu não vou ser preso. Eu não preciso ter medo da autoridade. O garantismo garante que não é preciso ter medo da autoridade se você não fizer nada de errado. Tá? E o punitivismo, ele cria uma cultura de que eu começo a ter medo da autoridade mesmo que eu não faço nada de errado. E quando a gente entra nessa cultura do punitivismo, você vai erodindo as instituições do direito. E você vai tirando o incentivo de comportamento para a pessoa agir corretamente. E aí o cara começa a pensar o seguinte: olha, eu já sei que eu vou me ferrar. Porque se minha esposa
um dia quiser separar, ela vai lá e faz uma falsa denúncia de um negócio que eu não fiz. Então, eu já sei que eu vou me ferrar de antemão. E ele começa contando com a merda, famoso ditado, né? Começa contando com a merda, resolve fazer merda. Você entende? Então, assim, o garantismo, ele vai dizer pro cara assim, brother, é só você não cometer crime. É só você não roubar, não matar, não estuprar, que nada de errado vai acontecer com você. É a lógica de como deveria funcionar o Estado de Direito democrático. Na prática, não funciona assim. E é por isso, é justamente porque a gente condena pessoas inocentes, tanto em vários campos do direito, mas nesse campo especificamente se tornou a regra. No direito doméstico, né, na vara de família ou na vara criminal que envolve crimes contra a mulher, essas decisões punitivistas se tornaram a regra. E isso produz o efeito contrário do que imagina-se que ele vai produzir, que é, ao invés de dissuadir a população, e isso a gente vê agora neste exato momento que está acontecendo com relação ao julgamento do STF, com esses doidinhos, burrinhos, bitoladinhos e manipulados desses arruaceiros que foram lá ajudar o Bolsonaro a dar um golpe no 8 de janeiro. Né? Então, assim, muito dessa gente é só uns tontos. É só uns tontos mesmo, assim, entendeu? Eles acreditam em corrente do WhatsApp, eles acreditam que o comandante Ashtar Sheran vai vir para salvar, eles acreditam que o golpe é dentro das 4 linhas da Constituição, eles acreditam em tonteira, entendeu? Então, assim, a gente não quer que as punições sejam desproporcionais. Crimes precisam ter punições proporcionais. E além do que, a gente precisa ter certeza que o criminoso cometeu o crime. Senão, a gente começa a desacreditar do sistema legal. E quando a gente começa a desacreditar, a gente, começa a ficar com medo das instituições. Eu não sei se eu fizer tudo certo, vai dar tudo certo. Eu não sei mais. Porque é injusto. A gente passa a não acreditar nas instituições e a gente passa a não ter mais medo de cometer os crimes, porque assim, você pode simplesmente não ser punido fazendo e você pode simplesmente ser punido não fazendo. Esse é o cenário mais distópico que é o cenário do Brasil. Você pode muito bem não ser punido fazendo e pode muito bem ser punido não fazendo. Quando você tem esse cenário, que é o cenário que a gente vive no Brasil hoje com relação ao direito, você tem uma catástrofe. Essa catástrofe, ela produz uma mudança na forma de pensar. As pessoas elas vão se comportar orientadas, né, por essa concepção de injustiça estrutural da sociedade. Quando elas entendem que há uma injustiça estrutural, aí você cria o espaço para que as pessoas sejam maliciosas, viciosas, espertalhonas, trambiqueiras, estelionatárias, bandidinhas, né, e etc, etc, porque a gente, tudo é na base do não sei, vamos ver, tem que ver essa questão aí. Tem que ver essa questão aí, eu não sei do negócio daí. Fica no ar. De repente eu sou amigo do juiz, nada acontece. Aí eu sou amigo do juiz e eu boto no cu do outro cara que me ferrou. E assim por diante. Né? Dito isso, para terminar, a conclusão é de que o punitivismo ele é uma política negativa, ele tem a ver com uma orientação ideológica da classe pensante, certo? Então são grupos de esquerda, progressistas, feministas, que estão meio que tomando o mundo do direito na mão e estão criando uma realidade paralela, né?
e estão criando um cenário meio distópico para o homem, e isso vai produzir mudanças do comportamento masculino, seja para desengajar, seja para não se empenhar em nada. Ok, eu tô me relacionando com uma moça aqui, mas assim, cada um na sua casa, certo? É separação total de bens. E assim, já sei que você, em qualquer momento ali no futuro, daqui 10 anos, vai acontecer que você vai encontrar um outro cara, ou daqui 5, ou daqui 3, você vai encontrar um outro cara que vai macetar a senhora, e vai, não, acho que a gente já deu, que não estamos num momento diferente, um ciclo que se encerra, e não, tá certo, tudo bem, eu nunca investi muito mesmo nisso, porque eu já sabia que essa bosta é temporária. Eu já sabia que esse negócio de relacionamento que eu tenho com você é uma questão superficial, é uma brincadeira, é uma diversão para mim e para você. Para você então para mim também é, ok? A partir dessas mudanças que vão sendo produzidas, os homens vão responder de forma cada vez a se desengajar de relacionamentos ou até não participar de relacionamentos mais. Até que se conserte o quadro caótico que a gente vive e sem perspectiva de mudança. Sem perspectiva. Continua tudo lindo, tudo maravilhoso. Mais lei, hein? E mais lei. Vamos fazer mais, cada vez mais. Delícia, hein? Então é isso, gente. Fica aí um abraço. Eu espero que vocês deem um like. Por favor, dá um like aqui. Se inscreva no meu canal. Manda isso para outros pessoa, para mulher, para homem, certo? Isso aqui é um canal inclusivo, não espero que seja só um canal masculino, tá? E espero que pessoas possam contribuir aqui. Deixa seu comentário, o que você acha sobre isso. Beleza? Até mais. Falou, tchau.